Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, como a gente sempre fala em todos os vídeos, né? Procure um lugar calmo, um lugar silencioso, para você conseguir se concentrar melhor. Pegue logo seu material didático, né? Para você ir acompanhando a aula pelo livro, tá bom? E o caderno também, né? Pra você fazer as anotações necessárias. A aula de hoje, produção textual, ou redação, né? É sobre os 3 gêneros textuais, tá bom? É anúncio publicitário, cartaz publicitário e notícia. Então, esses dois gêneros aqui, anúncio e cartaz publicitário, eles estarão no livro de língua portuguesa de vocês, tá bom? E notícia, esse gênero, na verdade, ele está sendo trabalhado no livro de redação. Então, vamos lá. Anúncio publicitário. Anúncio publicitário é um gênero textual que ele vai se construir a partir de um planejamento gráfico, né? Antes de eu fazer o anúncio, eu tenho que ter um planejamento. E esse planejamento, por que eu falo que ele é gráfico? Porque ele vai incluir escolha de cores, disposição, né, do texto, assim como, por exemplo, a formatação do texto, né, o tipo de letra, o tamanho, né, da fonte, enfim, e a seleção da imagem também. Então, ele é um gênero textual que ele vai precisar de elementos visuais, né, para compor esse gênero, tá bom? Então, eu vou dizer que ele é um gênero multimodal, né? Por quê? Porque ele vai utilizar uma linguagem verbal, né? E também a linguagem não verbal, tá bom? Que inclui cores, imagens, desenhos, fotos, enfim. E geralmente ele vai ter a presença de um slogan, mas claro, não é obrigatório. Pode ter anúncios que não tenham, né, a presença do slogan, mas a maioria vai ter a presença de um slogan. E o slogan é uma frase de efeito, uma frase que ela vai impactar a pessoa e a pessoa vai decorar, não é? E vai ficar na cabeça da pessoa. E quando a pessoa escutar essa frase, ela automaticamente vai relacionar com o anúncio, né, que ela viu. Então é uma estratégia muito boa. E todo anúncio publicitário, ele vai ter um vínculo com uma empresa, né, com a empresa anunciante, no caso. Ou seja, o anúncio, ele tem um apelo ao consumo. Ele é feito por uma empresa que quer vender. Basicamente é isso. Ela quer vender um produto. Então ela vai fazer um anúncio. Então, por isso ela vai ter um apelo ao consumo. E ela vai utilizar dos elementos necessários para chamar a atenção, né? Chamar a atenção das pessoas e, consequentemente, fazer com que as pessoas comprem o produto dela, não é? E a ideia vai ser desenvolvida em torno de uma estratégia persuasiva. O que seria isso? Persuasiva, estratégia persuasiva. Quer dizer que é uma estratégia que está tentando convencer a outra pessoa. Toda vez que vocês lerem essa palavra persuasiva ou escutarem, já lembrem disso. Isso significa o quê? Que eu estou tentando convencer a outra pessoa. No caso, o leitor, né? Quem vai ler o anúncio ou quem vai ver, enfim, tá bom? Então, o anúncio ele vai se basear em quê, basicamente? Numa estratégia, né? Que eu vou tentar convencer a pessoa de comprar o meu produto. Por isso que eu estou elaborando esse anúncio. Vou utilizar elementos para chamar a atenção. Posso utilizar cores diferentes, formatos diferentes, várias imagens, ok? E o meu objetivo é vender um produto. Então, por isso que eu vou ter um vínculo com uma empresa, tá bom? Só para diferenciar, né, esses dois conceitos, né? A gente tem publicidade e tem propaganda. Geralmente a gente vê vinculado, né? Esses dois termos. Mas na verdade eles têm uma diferença entre si. Então, publicidade, eu vou dizer o quê? O que seria publicidade? Publicidade é tornar pública uma ideia, produto, marca ou serviço, tá bom? Entre outros, né? Enfim. Em propaganda, eu vou dizer que é multiplicar, né, ideia, produto ou serviço, seja ela ideológica ou não, gratuita e tem uma questão social aqui. Então vamos diferenciar. Publicidade está mais relacionado, vamos supor assim, a vender um produto, por exemplo, né, ou uma marca ou um serviço, né? Então ele tem uma relação muito grande com o anúncio publicitário. Por isso que é anúncio publicitário, por quê? É uma publicidade, né? Uma forma de publicidade, ok? Já a propaganda não. Propaganda não está vinculada a essa ideia de vender um produto. Na verdade, propaganda seria a ideia, né? Eu vou propagar uma ideia. Por isso que é propaganda, tá bom? Porque aqui eu vou propagar. Pode ser uma ideia, pode até ser um produto também, tá? Pode ser um serviço. Mas é porque a questão é que eu não vou focar tanto por exemplo, quero vender isso. Não necessariamente, tá? Inclusive, a propaganda é gratuita e ela pode sim estar voltada a questões sociais, tá bom? Então, por exemplo, eu posso
multiplicar uma ideia para conscientizar as pessoas, por exemplo, né? Então, tá vinculado a uma questão social, tá bom? E aqui eu coloquei um exemplo, né, de um anúncio publicitário, só para a gente visualizar. Então, aqui eu tenho um anúncio da empresa, né, anunciante, ó, Burger King, né, a gente consegue identificar. Aqui, só de olhar, eu tenho vários elementos, né, visuais. Eu tenho aqui o hambúrguer, né, o hambúrguer deles, a batata frita, o refrigerante, enfim, que é o produto que eles querem vender, né. Eu tenho o fundo vermelho, tá? E eu tenho umas bordinhas pontilhadas e branco, enfim, eu tô usando cores e eu tô usando uma fonte branca, né, para destacar. E aqui esse King, ele tá destacado, né, tá maior. Então vamos ler. Quem nasceu só para ser Big, nunca vai ser King. Então aqui a gente já percebe uma estratégiazinha, né? Nitidamente ele está fazendo uma referência a outra empresa da mesma área, né? Que seria, enfim, o McDonald's, né? Que os lanches deles, o hambúrguer tem o Big na frente, né? Big Mac, enfim. Então ele pega essa referência para poder fazer a estratégia dele, né? Fazer o anúncio dele. Então, muitas vezes o anúncio publicitário, ele pode ter referência a alguma coisa, que a gente vai chamar de intertextualidade, tá bom? Que é quando eu vou pegar coisas além do texto e colocar no meu texto. Enfim, e aqui a gente percebe que ele destacou esse King, né? Justamente porque é o nome da empresa. E isso causa um impacto, porque quando você olha, a primeira coisa que você vê é esse King destacado. E aqui eu tenho um lanche, né? Então, o que também chama a atenção da pessoa, tá bom? Enfim. E o cartaz publicitário? O cartaz publicitário, ele vai ser um texto de valor estético também, né? Por conta dos elementos que vai ter. E informativo, tá bom? Ele tem um caráter informativo. A diferença do cartaz publicitário pro anúncio, basicamente, seria no objetivo dele. Por quê? Porque o cartaz publicitário, ó, ele tem o objetivo de convencer, conscientizar ou sensibilizar, né, as pessoas acerca de um tema, né, de interesse coletivo. Então, o objetivo aqui no cartaz publicitário, diferentemente do anúncio, não é vender produto, sei lá, fazer uma propaganda, uma publicidade ou propaganda, enfim, para uma marca. Não, aqui é diferente. Aqui eu quero convencer, né, para quem estiver lendo, convencer o leitor sobre uma ideia, né, sobre uma questão social, geralmente, tá? Por isso que é de interesse coletivo, tá bom? Enfim, esse tipo de texto, ele vai ter, né, o código verbal, que é o que está escrito, e o não verbal também, né, porque eu posso ter imagens, posso ter desenhos, posso ter uso de cores diferentes para chamar a atenção, do mesmo jeito do anúncio, tá bom? E também aqui pode ter um slogan, tá? Não é obrigatório, mas pode ser que tenha um slogan. Não é tão comum assim como no anúncio, mas pode ser que tenha. E geralmente, gente, esse cartaz publicitário, ele vai estar vinculado a alguma instituição, a algum órgão público, por exemplo, né? Então, por exemplo, vamos supor que o governo queira fazer uma campanha, sei lá, de conscientizar as pessoas a respeito do lixo, por exemplo. Então, vai ser um cartaz publicitário que ele vai fazer. Então, perceber a diferença? Se uma empresa quer fazer uma publicidade para o seu produto, ela vai fazer um anúncio publicitário. Agora, se, sei lá, uma instituição pública, o governo, a prefeitura, quer fazer uma campanha de conscientização, ela vai utilizar o quê? Um cartaz, tá bom? Um cartaz publicitário. São denominações diferentes, tá? Por que a gente dá denominações diferentes? Porque os contextos são diferentes, tá bom? Enfim, e a ideia vai ser desenvolvida, né, em torno de uma estratégia persuasiva também, tá bom? Do mesmo modo, porque aqui eu também quero convencer, tá? Claro, eu não quero vender um produto, mas eu também quero convencer a pessoa de algo, ok? E aqui, ó, percebam, aqui tem um apelo também. Só que esse apelo é a tomada de consciência. Eu quero conscientizar a pessoa, quero conscientizar o leitor, tá bom? Então aqui não vai ser apelo ao consumo. Eu não quero que a pessoa consuma nada. Eu quero que ela se conscientize sobre algum aspecto, né, que eu estou abordando. E ela não vai visar lucro, né? Justamente porque ela não está sendo elaborada por uma empresa para vender um produto. Não, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de um cartaz, né, publicitário. Inclusive ele não é brasileiro, né, ele é francês, mas enfim, dá pra gente entender, né? Tem escrito ali em francês lá em cima, mais ou menos seria assim, que a dependência, né, da nicotina, ela sufoca a pessoa, né, basicamente. Ela está matando a pessoa. Seria essa ideia, tá bom? Enfim.
Percebam a diferença aqui, ó. A gente consegue ver elementos, né, visuais, né? A gente tem um textozinho, um poucozinho, mas tem. Tem ali lá embaixo, provavelmente o nome do órgão que fez, né, da instituição que fez, tá bom? Lá embaixo. Percebo que tá até mais baixo, né? Não tá tão nítido, porque eu não tô ali valorizando a marca, né? Eu tô valorizando a ideia em si. E eu tenho um fundo cinza, né? Para dar justamente esse aspecto, né, de seriedade à coisa, né, diferentemente do anúncio, né, que a gente viu um fundo vermelho, né, para chamar a atenção, e eu tenho aqui uma pessoa, né, com a fumaça saindo dela e com um cigarro aqui no pescoço, né, justamente, ó, é uma imagem impactante, e quando você observa, você já entende, então você consegue entender a ideia que esse cartaz quer passar, né, ele quer conscientizar a pessoa a respeito do uso de cigarro, né, a pessoa fumar, enfim, justamente para chamar a atenção, né? O quanto isso prejudica a sua saúde. E também remetendo a ideia, por exemplo, de problemas pulmonares, né, que a pessoa pode ter. Então, por exemplo, quanto mais você fuma, menos você tem vamos supor assim, menos o seu sistema respiratório vai estar saudável, né? Então, por isso dá essa ideia de asfixia, porque não estou respirando direito, então, problemas pulmonares. Então, ele utilizou isso, né, apenas através dessa imagem, tá bom? Enfim, notícia. A notícia, ela é um gênero textual, né, que é jornalístico, tá? A gente encontra em veículos relacionados ao meio jornalístico, então a gente pode encontrar na TV, né, no jornal que passa na TV, no jornal impresso, a gente pode encontrar em alguns sites, né, enfim, e vai ser informativo. Então, vai ter um caráter de passar essa informação, tá bom? Assim como o cartaz, né? Só que a função, qual seria a função da notícia? É informar a sociedade sobre fatos de interesse geral. Então, a notícia é justamente isso. É um texto que ele é usado só para informar sobre alguma coisa, né? Que está acontecendo e que as pessoas precisam saber, tá bom? Que é importante, que é relevante para as pessoas, né? Enfim, a linguagem vai ser objetiva, tá? Ou seja, não vai envolver o autor, né? Uma linguagem subjetiva é aquela que envolve as emoções do autor, o que ele pensa sobre isso. Aqui não precisa. Porque eu quero falar o quê? Eu quero passar uma informação. Isso é mais importante do que o que eu penso, do que o que eu sinto. Então, a linguagem é objetiva. Vou só tratar da informação. E ela vai ser precisa, justamente por isso. Como eu quero só passar a informação, eu não vou precisar enrolar muito, falar muita coisa, sei lá, decorar o texto, né? Enfim, usar de muito adjetivo, não precisa disso. Eu vou passar a informação com clareza, tá bom? E a estrutura do texto vai seguir essa aqui, né? Vai ter esses elementos, esses 4 elementos. Vai ter a manchete, né? Que vai estar logo no começo, lá na frente, que é o título, tá bom? O título principal, tem esses 2 nomes, tá? Vai ser geralmente uma frase pequena e atrativa, né? Para a pessoa poder ler. Vai ter uma outra parte que, claro, não necessariamente vai ter, pode ser que não tenha, mas geralmente tem, que é chamada de subtítulo ou linha fina, tá bom? E é uma frase para complementar o título. Aí tem o lead. O que seria lead? Lead, na verdade, é o nome que eu dou para toda uma estrutura que eu vou ter no primeiro parágrafo. Como assim? Antes de eu ler a notícia, eu percebo que no primeiro parágrafo da notícia sempre vai ter um resumo da notícia, não é? Sempre tem um resumo, podem reparar nisso, tá bom? E esse resumo, ele vai responder algumas perguntas sobre a notícia, antes mesmo de você começar a ler. Então, por exemplo, as perguntas que você pode fazer: o que, quando, onde, como, quem, por quê, né? Essas perguntas são respondidas logo no primeiro parágrafo, tá bom? Então, a gente tem um resumozinho, e esse resumo é chamado de lead, tá? A gente tem um resumo na notícia, e depois tem a notícia detalhada, né? Que eu vou chamar de corpo da notícia, tá bom? Então, aqui até eu trouxe um exemplo para a gente conseguir visualizar isso. Aqui seria o lead, né? Seria o primeiro parágrafo de uma notícia, por exemplo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então percebam que aqui é um resumozinho, né? A linguagem está bem direta, bem clara, bem objetiva, não estou enrolando muito, e eu estou falando tudo que eu preciso saber, né? Então, quando eu for
for ler a notícia, eu já sei mais ou menos tudo que eu vou encontrar na notícia. Eu tenho um resumo, eu tenho o que, né, que tá acontecendo, eu tenho onde, ó, logo no começo ele já fala, né, o Rio de Janeiro, eu tenho até a data, ele coloca a data bem direitinho, né, ou seja, quando. Então eu tenho a resposta para essas minhas perguntas, para quando eu for ler a notícia inteira, eu só tenho um detalhamento, né, eu saber exatamente o que é que eu vou ler, ok? Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Não é tão complicado, né? São gêneros textuais que fazem parte do nosso cotidiano. O tempo todo a gente lê alguma notícia, a gente está tendo acesso, né, a esses anúncios e os cartazes também publicitários. Agora eu espero que vocês consigam diferenciar, né, um cartaz publicitário de um anúncio publicitário, tá bom? E, enfim, e entender a estrutura deles, né? Assim como o da notícia, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever essa aula, né, no canal da escola. Acesse o site, né, para vocês terem acesso ao conteúdo e a agenda digital de vocês, tá bom? Para vocês fazerem os exercícios que estão lá. E até a próxima aula.